Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e pronto para o nosso tempo devocional com o autor Oswald Chambers, um homem de Deus que faleceu mais de 100 anos atrás, quando ele estava no Egito, cuidando das tropas que vieram da Austrália e Nova Zelândia, que estavam indo para a Primeira Guerra Mundial. Ele estava lá com a sua esposa, sua filhinha, e ele estava cuidando desses soldados, e era um homem de Deus mesmo, e ele faleceu. Aí a sua esposa pegou todos os seus escritos e devocionais e colocou num livro chamado Tudo para Ele, e é a devocional mais lida na história do cristianismo. Então, é bom ouvir alguém como Oswald Chambers. Ele desperta em mim, eu espero que também ele possa despertar em você, uma paixão de viver tudo para Jesus, tudo para Ele. Estamos lendo a leitura de 12 de fevereiro, porque esse livro foi escrito para ser lido de 1º de janeiro até o fim do ano, mas estamos lendo de uma forma diferente, para você conhecer Oswald Chambers e ser abençoado como ele tem me abençoado desde 1974. Então, o título da devocional de hoje é Você está ouvindo Deus? Você está ouvindo Deus? Boa pergunta, hein? Ele cita um versículo, Êxodo 20, 19. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha que coisa. O povo no deserto, com Moisés, falaram, fale-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Vamos ver como é que Oswald Chambers usa esse trecho para nos guiar na nossa espiritualidade. Nós não desobedecemos ao Senhor de modo consciente e deliberado, simplesmente não o ouvimos. Deus nos deu seus mandamentos, mas não prestamos atenção a eles. Não porque queiramos intencionalmente desobedecê-lo, mas porque não o amamos e respeitamos quanto deveríamos. Se me amais, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Uma vez que compreendamos que temos constantemente desrespeitado a Deus, sentiremos profunda vergonha e humilhação por ignorá-lo. Fala-nos tu, porém não fale Deus conosco. Demonstramos quão pouco amor temos por Deus à medida que preferimos ouvir seus servos em vez de ouvi-lo diretamente. Gostamos de ouvir testemunhos pessoais, mas não queremos que o próprio Pai nos fale individualmente. Por que nos atemorizamos tanto por Deus falar conosco? É porque sabemos que quando o Senhor fala conosco, devemos, sem demora, fazer o que Ele pede ou dizer-lhe que não o obedeceremos. Mas se é apenas um dos servos de Deus falando conosco, sentimos que a obediência é opcional, não é imperativa. E respondemos dizendo, bem, entendo que é isso que você pensa. Ainda que eu não negue que o que você disse provavelmente seja uma verdade divina. Estou constantemente desprezando o Senhor, ignorando Ele, ainda que Ele continua amavelmente tratando-me como seu filho? Assim que eu finalmente me disponha a ouvi-lo, a humilhação que amontoei sobre Ele retorna a mim. E minha resposta passa a ser, Senhor, por que fui tão insensível e obstinado? Este é invariavelmente o resultado, uma vez que ouçamos Deus. Mas o nosso verdadeiro prazer em ouvi-lo é temperado com uma pitada de vergonha que sentimos
por termos levado tanto tempo para chegar a essa conclusão. Essa devocional chamou muito a minha atenção, porque eu tenho vivido exatamente o que ele está descrevendo aqui. Eu cheguei a ter quase 4.000 livros na minha biblioteca pessoal como pastor. Fiquei quase viciado em ouvir sermões dos grandes pregadores do mundo. Prestei tanta atenção nas ideias teológicas de tanta gente durante tantos anos. E quando eu li essa devocional pela primeira vez, e agora tenho lido essa devocional muitas vezes durante todos esses anos, ele coloca o dedo exatamente nessa ferida de eu não, ou eu não sei exatamente como descrever, ou eu prefiro ouvir a voz de outros homens fracos, como eu, ou eu prefiro ouvir eles, porque aí eu posso debater com eles, ou talvez concordar ou não concordar. Mas quando é a voz de Deus, eu sinto uma certa vergonha de admitir que eu tenho feito o que ele descreveu aqui. Eu tenho preferido as vozes humanas do que a voz dele. Uma das coisas que eu tenho percebido é que nós queremos muito, como discípulos, conhecer e compreender a Bíblia inteira. Aí a gente quer, de Gênesis até Apocalipse, compreender tudo que existe dentro da Bíblia. E eu não estou falando mal desse desejo, mas eu estou dizendo que são poucas as pessoas que têm o tempo ou a disposição de trabalhar a Bíblia inteira o tempo todo durante a sua caminhada aqui neste mundo. Especialmente pessoas que nem sabem ler ou pessoas que nunca foram treinados para estudar assim. Então, de uma certa forma, eu acho que Deus simplificou para nós o que devemos estar ouvindo. E eu tenho uma convicção hoje que a melhor coisa que eu posso fazer para um cristão é levar aquela pessoa a ouvir a voz de Jesus, porque só tem um pastor e um rebanho. E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, em termos práticos, eu acho que nós devemos estudar profundamente as palavras que saíram da boca de Jesus. Porque as palavras que saíram da boca de Jesus são as palavras que Deus deu para Ele nos dar. É claro que eu continuo estudando a minha Bíblia de capa a capa, eu continuo adquirindo livros que me ajudam a compreender alguma coisa em algum trecho. Eu continuo com o meu tempo de estudo bíblico, mas na minha vida pessoal, eu concordo com Charles Chambers, é muito mais simples. Ouça a voz original. Ouça a voz que nunca tem que corrigir o que fala ou alterar o que fala. Ouça a voz de Deus revelada na voz de Jesus, porque Ele é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Ouça Jesus. Quando Ele fala, não tenha medo. Ouça. Quando Ele fala, vire a face. Anda uma segunda milha. Não resista uma pessoa perversa. Perdoe 70 vezes 7. Ame o seu inimigo. Quando você dá a esmola, não faz para ser visto pelos homens. Quando você ora, ora assim. Por que a gente prefere ouvir comentário, pregação, em vez
de ouvir a voz que nunca mentiu, que nunca exagerou, porque a gente prefere a voz de pessoas falhas quando tem uma pessoa chamada Jesus que vive em nós e que o Espírito Santo em nós está pronto para trazer para nós, para a nossa memória, para o nosso dia, as palavras de Jesus. Quando eu ouço Jesus e tirar todo mundo da conversa e fica só eu e Jesus, a minha vida espiritual avança. Eu fico envergonhado, como ele disse, de não ter ouvido mais rápido e com mais atenção, e eu peço perdão, e ainda assim, por que é tão difícil para nós ficar satisfeitíssimos com a voz de Jesus? Deixa Jesus ser a voz de Deus, porque ele é a voz de Deus. Ele é o pastor, ele conhece seu nome e ele tem coisas que ele quer falar com você. Ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um dia focado em Cristo, vendo Ele, ouvindo Ele, amando Ele, para poder repartir Ele com esse mundo que precisa tanto dessa voz original e final, que é a voz de Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.